grande coisa, galera. Estão melhores agora? Clyde é o mais bonito da sala. Depois é Tokyo e Stan. E por último, Francis. O Carmen e... Fui eleito o garoto mais feio de toda a sala. Quem se importa com o que essas bobas pensam, certo? O mundo das aparências é de fato um mundo bem cruel e insensível. A vida não é um conto de fadas onde todo mundo sempre vai enxergar a beleza interior do amiguinho e considerar isso a coisa que mais importa, como deveria ser. Mas ainda assim existe gente que é capaz de ver através das aparências, e essas pessoas são reais. Mas na esmagadora maioria das vezes, a grande verdade é que tu vai ser julgado unicamente e automaticamente com base em ser considerado alguém bonito ou feio. O ser humano já vem de fábrica programado para tirar conclusões e formar opiniões sobre o outro apenas olhando para o rosto desse alguém. É algo que acontece em uma fração de segundos e é impossível de se evitar. Um introvertido bonito é considerado misterioso, um introvertido feio é considerado esquisito. Criminosos bonitos costumam receber penas mais leves. Políticos bonitos têm mais vantagens nas eleições. Pessoas bonitas são simplesmente vistas como mais saudáveis. E tem um episódio muito bom de South Park que fala exatamente sobre como o tratamento e a opinião dos outros baseado na aparência física de alguém pode influenciar demais a vida dessa pessoa. As suas relações sociais, oportunidades, causar revolta, traumas e doenças como depressão e fobia social, por exemplo. Hoje a gente vai dar uma olhada na forma errada com que o Caio lidou com os julgamentos alheios sobre a aparência dele. E como sempre, tentar aprender algo de bom com tudo isso, né? Os garotos estão conversando no intervalo da escola e acabam recebendo a informação de que as garotas da classe fizeram uma lista secreta que classificava cada um deles do mais bonito até o mais feio. E obviamente a maioria ali fica muito curioso e preocupado com aquilo, já que eles queriam saber se eram o mais bonito e ninguém ali queria ser o mais feio. A importância imediata que eles atribuem a uma folha de papel por aí com o nome de cada um deles é nítido. A opinião dos outros sobre a aparência deles já era considerada uma verdade absoluta naquele momento. E são tantas as pessoas que ficam constantemente recebendo comentários maldosos e brincadeiras entre aspas sobre o seu nariz, orelhas ou testa, por exemplo, e acabam guardando aquelas palavras por tanto tempo dentro de si que gradativamente elas acabam deixando de ser somente uma brincadeira de mau gosto ou um comentário inofensivo para acabar se tornando uma verdade dentro da cabeça daquela pessoa e destruir com a autoestima e o amor próprio dela. E o mais triste nisso tudo é que nunca foi uma verdade. Eu sei que isso vai soar a coisa mais clichê do mundo, mas o que realmente é verdade é que existe gente por aí que vai te amar exatamente desse jeito que tu é, por aquilo que tu é. Tem pessoas por aí que vão achar o teu nariz bonito. 8 bilhões de pessoas imperfeitas no mundo, e tu acha que tu não é bom o bastante ou não merece amor por ser imperfeito? Tu acreditou quando disseram isso pra ti? O único garoto em meio a todos ali que não demonstrou nenhum interesse em saber mais sobre essa tal lista foi o Caio, dizendo que simplesmente não importava o que um bando de garotas pensava sobre a aparência dele, mas a gente vai descobrir que pelo visto não importava até um certo ponto. Os garotos então criam um plano mirabolante e através dele conseguem roubar a lista com sucesso, e depois de colar ela na parede pra dar uma olhada ali em quem tava em qual lugar, eles percebem que tá na ordem do mais bonito até o mais feio, sendo Clyde o primeiro e considerado o mais bonito da turma, o Cartman em penúltimo e logo abaixo dele vem o Kyle em último lugar da lista, sendo supostamente o garoto mais feio votado pelas meninas. E no momento em que o Kyle percebe que era o último naquela lista, a gente pode ver claramente no semblante dele o momento em que todo aquele discurso de que aquilo era algo bobo e que não importava desaparecendo em um piscar de olhos. Dá pra ver como ele ficou profundamente destruído e recebeu a opinião daquelas pessoas sobre a aparência dele como sendo uma verdade absoluta e incontestável. E naquele momento, o Caio não se sentia mais nada além do garoto mais feio na turma. Era isso que ele achava que ele era depois daquilo. Ele então chega em casa muito abalado depois da aula e pergunta pros pais dele se achavam que ele era uma pessoa feia. Só que, obviamente, mesmo se eles achassem isso, jamais diriam pro filho, né? A pessoa menos
confiável pra se perguntar isso é pra tua mãe, né? Ele então acaba interpretando as tentativas dos pais dele de dizerem que o mesmo era perfeito e parecido com eles somente como uma espécie de caridade pra ele não ficar mal. Só que no fim isso acaba fazendo com que o Kyle se sentisse pior do que ele já tava antes e mais sem rumo ainda. E é mesmo muito interessante como no dia seguinte na escola, tanto o Clyde como o Kyle mudam totalmente a forma como eles costumavam interagir socialmente, só por conta da posição deles naquela lista. O Clyde de uma hora para outra começa a agir de um jeito extremamente confiante, vaidoso e cheio de si, como se fosse melhor que todo mundo ali e o cara mais incrível que já existiu. Ele fala de um jeito diferente com todos à sua volta e começa até a se vestir de uma maneira diferente. O Kyle, por outro lado, se fecha completamente e se torna alguém muito inseguro por achar que é feio e passa a ser zoado pelos colegas, além de sentir que as meninas estão sempre rindo dele pelas costas. Ele começa a odiar a escola e desenvolve uma revolta e um sentimento de autopiedade. Ele então decide começar a andar com as crianças que eram consideradas mais feias pelas outras crianças para não chamar mais tanta atenção. Só que quando ele se senta junto com elas na mesa, todas fazem uma expressão de que não entenderam muito bem o porquê que ele estava ali, como se não considerassem ele tão feio assim para fazer parte daquele grupo. Só que as outras pessoas tinham falado tanta coisa, tinham zoado ele, tinham votado nele. Muitas vezes não é tão ruim quanto a gente pensa. As coisas não são tão ruins quanto a gente pensa. As pessoas fazem a gente pensar isso, as pessoas fazem a gente ficar maluco. E desde então ele estava pegando muito pesado consigo mesmo e não estava nem percebendo isso. E se a gente dá mais importância do que deveria para certas coisas que nem merecem, tudo isso pode acabar se transformando em uma bola de neve, que vai ficando maior e descendo a montanha cada vez mais rápido. O Kyle então tenta ser mais positivo e diz que talvez eles não fossem feios, talvez eles só precisassem de uma transformação, e isso de fato poderia fazer eles se sentirem melhores. Só que ainda mais importante do que transformar a aparência deles seria transformar o modo de pensar e a forma como eles encaravam tudo isso, a forma como eles encaravam as palavras das outras pessoas. A melhora que isso iria trazer, sem dúvida, seria bem mais significativa. O Kyle vai ficando cada vez mais revoltado e considerando a ideia de tacar fogo na escola, quando de repente Abraham Lincoln surge para tentar impedir ele e ensinar uma valiosa lição, mostrando que as pessoas feias não recebem nada fácil na vida e por causa disso elas têm que se esforçar bem mais para conquistar coisas incríveis e chamar a atenção dos outros, e por conta disso acabam se tornando adultos mais competentes, inteligentes e com caráter. No entanto, pessoas muito bonitas não precisavam se preocupar com nada disso, já que estão sempre cercadas de atenção, elogios e desperdiçam o tempo com coisas supérfluas e acabam descobrindo só mais tarde na vida que acabaram perdendo tempo com essas coisas superficiais que não valiam nada. O que ele basicamente quis dizer pro Kyle é que na verdade as pessoas bonitas é que eram, entre aspas, amaldiçoadas. Só que o Kyle acaba ignorando completamente tudo aquilo e diz que não podia esperar tanto assim pra ser feliz. Só que a pergunta que fica, como é que ele seria feliz naquele momento? Tacando fogo na escola? Eu acredito que isso não ia deixar ele feliz, além de não resolver ou melhorar absolutamente nada. Só que no fim das contas, o Stan e a Wendy acabam descobrindo que a lista tinha sido, na verdade, sabotada e que as garotas tinham mudado os lugares de vários garotos na lista para poder deixar o Clyde em primeiro de forma desonesta, já que o pai dele era dono de uma loja de sapatos e elas queriam sapatos de graça. E todas aquelas mudanças na lista acabaram jogando o Kyle pro último lugar. Eles então conseguem pegar a lista verdadeira depois de muita luta, aquela lista que não foi alterada, e chegam a tempo para impedir o Kyle de botar fogo na escola. Porém, quando perguntam se ele quer saber a verdadeira posição que ele ficou na lista, ele percebe o quanto tudo aquilo tinha mexido com ele e prejudicado a sua saúde na última vez. E então decide queimar a lista, porque ninguém merecia se sentir a pessoa mais feia da turma. E eu não faço ideia de como tu se sentiu a respeito da tua aparência em todos esses anos, mas de uma coisa eu tenho certeza: pessoas que gostam de tirar sarro e humilhar as outras por causa desse fator são infinitamente mais inseguras do que a vítima, já que no mundo superficial onde essas pessoas vivem, a aparência é tudo aquilo que elas têm, elas se enchem disso e ainda conseguem ser vazias, e lá no fundo essas pessoas sabem que elas são covardes, e no momento em que alguma coisinha no rosto ou no corpo delas é apontada,
apontado, essa insegurança se torna algo muito visível. Tu se vê na frente do espelho, tu se vê em fotos, mas alguém que realmente te ama vai te ver enquanto tu tá falando entusiasmado sobre alguma coisa que te cativa, vai te ver no momento em que tu tá fazendo carinho em algum animal, vai te ver contando alguma novidade que te deixou feliz, vai te ver chegando e saindo de casa, vai te ver de verdade. Existem coisas que estão fora do nosso alcance e que a gente não pode mudar. E sim, não parece justo que o mundo te faça sofrer por causa disso. Mas abre aspas, a maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode alterar sua vida mudando sua atitude mental. E a aparência não passa de uma fração de algo tão complexo como a beleza humana.